Bom, vamos dar continuidade aqui a nossa revista Pentecostal Reformado. Nosso texto de referência para hoje, Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3, até o versículo 14. Vamos fazer essa leitura uma só voz, ok? Então, todos juntos, a partir do versículo 3, refletindo naquilo que vamos dizer na leitura desse texto. Então vamos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos inspire nesta manhã. Deus e Pai, agora ajuda-nos a compreender, Senhor, a lição sobre a qual vamos refletir nesta manhã. Pedimos a Tua bênção. À luz do texto que acabamos de ler, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ilumine o entendimento, de tal maneira que a lição seja absorvida por nós, não tanto no aspecto intelectual, ó Deus, de guardar, de registrar na mente, na memória o que vamos receber, mas sobretudo no sentido de sermos despertados na alma, no espírito, para compreender ali no âmago do nosso ser, no mais profundo de cada um de nós, ó Deus, em que fundamento está realmente alicerçada a nossa salvação. Então dá-nos o entendimento, Senhor, permita que nós possamos ser instruídos. Nós te pedimos,
Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nosso texto aqui de introdução, Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14, que é uma das porções bíblicas onde nós vamos encontrar a descrição da obra da salvação como uma obra da Trindade, não como um elemento distinto, né? Cada uma das pessoas na atribuição do seu papel na obra de salvação, mas como uma unidade, um conjunto. Talvez esse seja o aspecto mais enfático hoje na nossa lição número 4, onde nós vamos falar sobre a essência reformada. É claro que o tempo que nós temos é pouco, né, e também o espaço para se traduzir isso numa lição é um espaço muito restrito, então as palavras precisam ser escolhidas com bastante cuidado e também os temas precisam ser escolhidos com bastante cuidado para que se enfatize o que é necessário, sem, contudo, estender demais, né? Então, é o que a gente tem aqui na nossa lição. Apenas uma pequena mostra do que realmente é a essência reformada. Então, a nossa introdução diz aí a revista: se por um lado a espiritualidade pentecostal emerge de um imaginário social, é o que vimos na última lição, né? Por outro, a essência reformada é pautada por sua cosmovisão. Tal cosmovisão é a teologia reformada em si, uma tradição que tem fundamentos filosóficos, teológicos e principalmente bíblicos. Ela foi elaborada a partir de pressupostos claros, cuja síntese encontra-se nos grandes catecismos e confissões da fé reformada, como, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga, os cânones do Sínodo de Dort e a Confissão de Westminster. Então, todas essas produções reformadas, né, evangélicas reformadas, são formas condensadas, né, são formas resumidas da nossa fé. Então, a palavra catecismo, por exemplo, é uma palavra que está muito associada ao universo católico, né? E o crente pentecostal, principalmente, torce o nariz quando se fala de catecismo, mas catecismo não é um recurso usado apenas pelos católicos. A palavra catecismo vem do termo grego cateco, que significa guardar, né? Catequizar, então, é ensinar uma pessoa a guardar os fundamentos bíblicos. E o catecismo foi pensado justamente para isso, para que ele pudesse, em sentenças curtas, trazer para nós o que é a nossa fé. E, justamente por ser uma sentença curta, facilitar o nosso entendimento em relação a isso. Da mesma forma, nós temos outros recursos, como o credo apostólico, que nós recitamos, né, em uma das nossas lições. Então, são formas condensadas da nossa fé. Confissão Belga é como um documento, né, que mostra ali também os fundamentos da reforma. Os cânones do Sínodo de Dort são também um texto que foi produzido para mostrar as decisões do Sínodo de Dort, que foi uma assembleia que se reuniu para discutir aspectos relacionados especialmente ao debate entre o arminianismo e o calvinismo, né? Foi uma resposta à proposta arminiana, né, de salvação, a doutrina arminiana de salvação. E a Confissão de Westminster também segue nessa mesma linha. Então, são documentos que nós temos, e seria bom que você procurasse conhecê-los, pelo menos superficialmente, né, para você saber em que bases nós estamos assentando a nossa fé, uma vez que ela é pentecostal e reformada. Ok?
Muito bem, então a primeira pergunta é: o que você entende por cosmovisão? O que é uma cosmovisão para você? E o que isso, ou como isso, seria melhor, né, perguntar assim, como isso afeta a sua vida? Então, o que você entende por cosmovisão? O que é uma cosmovisão? Quem gostaria de tentar? Um de cada vez, tá, gente? Para não dar confusão. Então, vamos lá. Hein? Uma visão do mundo baseada em princípios, em certos princípios. É isso? Certo. A cosmovisão cristã, por exemplo, é uma visão de mundo baseada na palavra de Deus e nos seus princípios. Certo. Então, Danilo está dizendo que a cosmovisão é uma visão do mundo baseada em princípios. E a cosmovisão cristã é uma visão do mundo baseada em princípios cristãos. Não é? Para facilitar, a palavra cosmovisão, ela é uma tradução de um termo alemão chamado Weltanschauung, mais ou menos, essa expressão. Eu não falo alemão, mas deve ser mais ou menos algo assim. Então, Welt significa mundo, né? E Schauung significa olhar, um olhar sobre o mundo. Então, a cosmovisão tem esse sentido, tem um sentido de mundo, né? E um olhar sobre o mundo. Essa é basicamente a definição bem simples, bem simplificada de cosmovisão. Mas, além de ser uma forma de nós encararmos o mundo, de nós vermos o mundo, a cosmovisão ela também é um estilo de vida. Por quê? Porque a forma como nós vemos as coisas é a forma como nós interpretamos as coisas. Então, por exemplo, o óculos, né? Eu uso aqui esses óculos que são para perto e longe. À noite, a minha visão, especialmente à noite, a minha visão fica muito turva, muito embaçada. Eu já não consigo mais distinguir os rostos das pessoas a uma certa distância. Então, eu preciso dos óculos para poder enxergar as pessoas. Se eu não enxergar as pessoas, eu posso falar com alguém, achando que eu estou falando com uma pessoa e, na verdade, estou falando com outra. Ou seja, eu posso cometer erros, né, de julgamento se a minha visão for comprometida, se ela não for uma visão clara. Então, a cosmovisão é justamente como os óculos que nós usamos para enxergar a realidade e, ao mesmo tempo, interpretar a realidade. E isso também faz com que nós tenhamos reações diferentes para diferentes situações de acordo com essa visão que nós temos da realidade. Então, a visão aqui ela tem o sentido de interpretação, como eu interpreto a realidade ao meu redor. Okay? Então, a cosmovisão tem todos esses aspectos. Ficou claro isso, irmãos? Ficou claro? Certo. Então, já temos uma cosmovisão para seguir em frente aqui na nossa lição. Em resumo, os pressupostos da teologia reformada redundam na glória do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa noção trinitária deve moldar o pensamento reformado em sua amplitude. É muito importante, irmãos, que a gente entenda que um dos fundamentos da reforma é justamente a preocupação de que a vida humana existe para expressar a glória de Deus. Diferentemente da teologia reformada, da teologia pentecostal, né, do mundo, do universo pentecostal, que é um universo muito mais voltado para a necessidade humana em si, ou seja, o universo pentecostal, como nós vimos, por conta do imaginário social que vai moldar esse universo, ele é muito voltado para o homem. Né? Então você vê que, especialmente as músicas elas são compostas sempre ali falando do homem, das necessidades do homem, do que Deus fez para o homem, do que Deus pode dar para o homem, dos favores que Deus pode atribuir ao homem. E isso tudo é verdadeiro. Quer dizer, nem tudo, mas a essência é verdadeira. De fato, Deus, Ele pode nos dar muitas coisas, e Jesus morreu para nos perdoar os pecados. Mas, sobretudo, Jesus morreu para nos reconciliar com Deus, para aplacar a ira de Deus, ou seja, para que a ira de Deus fosse propiciada
e Deus pudesse então concretizar o seu propósito de salvar. Então, antes de tudo, Jesus morreu não por nossa causa, mas ele morreu por causa do propósito de Deus, do propósito do Pai. Entende? Então, tudo tem o seu foco inicial em Deus, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. No meio, entre esse início e esse fim, estamos nós, fazendo parte desse propósito de salvação. Deus fez isso porque nos ama, sim, mas Ele fez isso, sobretudo e acima de tudo, para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. Ok? Então, a gente precisa entender isso claramente, não é? Eu me lembro de uma série do Brasil Paralelo, que é sobre a música, né? E um dos episódios mostrava a obra, né, de vários compositores clássicos, e entre eles, se não me engano, foi Sebastian Bach, que atribuía sempre, no final das suas composições, ele colocava só lhe deu glória, ou seja, é um dos termos da reforma, só lhe deu glória, ou seja, somente a Deus a glória. Então, quando nós temos uma cosmovisão reformada, até a música que nós compomos, nós sabemos que ela existe para glorificar a Deus, não é? Se nós temos uma cosmovisão reformada, tudo que fazemos, nós fazemos e procuramos consagrar isso para a glória de Deus, seja o nosso trabalho, nosso estudo, as coisas que fazemos no dia a dia, ou seja, nós procuramos fazer tudo como quem faz para Deus. Esse é o princípio de 1 Coríntios 10, 31, onde o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que fizermos, seja por obras ou por palavras, que seja feito para a glória de Deus. Ok? Então, esse é um dos temas que são mais caros, mais importantes à reforma. Tal preocupação é fundamental, pois ao longo do tempo temos visto certa ênfase em uma outra pessoa da Trindade, dependendo do período histórico ou da circunstância local específica. Nesta lição, vamos concentrar nossa atenção nos pontos cardeais que distinguem a teologia reformada. Então, assim, dependendo do lugar, do tempo, né, e do tipo de cosmovisão que se tenha, né, até mesmo cosmovisão cristã, porque existem várias, né, dentro de um mesmo universo, você pode ver uma ênfase maior à pessoa de Cristo, ou a pessoa do Espírito Santo, ou a pessoa de Deus. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil também, né, os cristãos unicistas, que eles creem em Deus, né, realmente como o Salvador, como o Senhor de tudo, como aquele que faz todas as coisas, e colocam uma ênfase muito maior na pessoa de Deus e uma ênfase muito menor na pessoa de Cristo. Então, isso tudo, né, mostra que, dependendo do lugar, da cultura, da proposta, da cosmovisão, da interpretação que se tenha da Bíblia, então você pode ter várias cosmovisões cristãs dentro do mesmo universo, né? E aí você pode ter uma ênfase maior em uma das pessoas da Trindade ou outra, né? Há alguns anos foi lançado um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, né, que fez um sucesso muito grande entre os crentes, especialmente os crentes neopentecostais, onde o autor ensinava que a gente tinha que acordar de manhã e dar bom dia ao Espírito Santo. E isso trouxe assim uma ideia distorcida, né, da nossa relação com Deus, como se a partir do momento em que o Espírito Santo foi concedido à igreja, Cristo fosse embora para o céu e deixasse tudo por conta do Espírito. Agora Cristo não tem mais nada conosco, é só o Espírito Santo, como se nós estivéssemos na era do Espírito Santo. Isso não é bíblico, irmãos, não é verdadeiro do ponto de vista da palavra de Deus, não tem fundamento bíblico, teológico, mas é um ensino que pegou, porque é uma coisa bacana de se acreditar, né? Essa intimidade. E essa intimidade, entre aspas, com o Espírito Santo, também acabou trazendo para dentro da igreja uma irreverência em relação à pessoa de Deus, né?
Foi de onde também veio essa onda da gente ter uma intimidade tão grande com Cristo, de propostas de você dançando com Cristo e fazendo várias coisas como se Cristo fosse como um de nós. Ou seja, nós perdemos aquela visão da reverência. Se numa época havia uma reverência tão extremada que nós não tínhamos a ideia de que podíamos ter realmente uma intimidade, uma liberdade com Deus, hoje a coisa inverteu, se inverteu totalmente. Hoje parece que a irreverência é que realmente tomou conta da igreja e nós perdemos a noção de quem é Deus. Esse Deus que, quando falava com os homens do passado, fazia com que eles caíssem ao chão como mortos, ao ver somente a aparição de um anjo. Hoje as pessoas veem anjo como se vissem um ser humano comum, o tempo todo estão vendo anjo, estão tendo revelações e visões, e isso e aquilo, e parece que a coisa ficou meio confusa, não é? E a gente já não sabe mais quem somos nós e quem é Deus. Mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus único, todo-poderoso, que deve ser temido porque, ao mesmo tempo em que Ele é o Deus de amor, Ele também é fogo consumidor. Então não podemos esquecer disso, não é? E a teologia da reforma, ela nos ensina a guardar esses pontos essenciais da nossa fé. Então vamos avançar um pouco mais. Os pontos cardeais que distinguem a teologia reformada. Primeiro, Deus existe por si mesmo e é suficiente em si mesmo. Deus criou tudo que existe como um ato de sua livre e soberana vontade. Isso quer dizer que Ele não teve de criar o que quer que fosse. Deus é suficiente em si mesmo e não criou a nós ou ao mundo por haver nele algum tipo de lacuna ou carência. Ele não nos criou porque estava só ou porque podíamos lhe oferecer algo que Ele não teria em nossa ausência. Então, nós lemos aqui, inclusive, esse texto que está citado aí, na quinta-feira nós lemos esse texto de Atos 17, 24 e 25. Vamos ler juntos? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração. Muito bem, então, é um resumo que o apóstolo Paulo faz no Areópago, quando ele vai falar ali aos gregos, e ele vê aquele templo, aquele altar consagrado ao Deus desconhecido. Com base nessa premissa, ele começa então a falar de Deus para os gregos, desse Deus verdadeiro. Então ele mostra que esse Deus é um Deus que ele é autossuficiente, e ele também é um Deus que é um ser necessário. Qual é a diferença do que é necessário para o que é contingente? Necessário é algo que não pode deixar de existir, porque tudo que está em volta desse ser necessário depende dele. O ser contingente não, ele é passageiro, ele existe hoje, mas amanhã pode deixar de existir. Então, nesse contexto, só Deus é necessário, tudo mais é contingente. Toda a criação é contingente, tudo, inclusive nós, somos seres contingentes, nós somos seres passageiros. Nós estamos aqui hoje, amanhã poderemos deixar de estar, mas Deus nunca deixa de ser quem Ele é, pois Ele é o Deus totalmente necessário. Ele é o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. Então Deus é absolutamente completo em si mesmo e, portanto, não muda nem precisa mudar, como diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então é esse Deus no qual nós cremos. Como disse C.S. Lewis, Ele, Deus, pode conceder o bem, mas não pode necessitá-lo ou obtê-lo. Nesse sentido, todo o seu amor é infinitamente desprendido por sua própria definição.
Ele tem tudo a dar e nada a receber. Esse Deus, né, Senhor, Criador de tudo, de todas as coisas, do universo inteiro, Ele decidiu, né, escolheu nos salvar, porque isso fazia parte do seu propósito eterno. Ele não desistiu de salvar a sua criação. Ainda que Adão e Eva tenham caído, ainda que o mundo tenha mergulhado no pecado, Deus nunca desistiu de salvar o seu mundo bom, porque o mundo que Ele fez é um mundo bom, não é? Quem é que estraga esse mundo? Somos nós, seres humanos. Nós é que estragamos o mundo bom que Deus criou. Mas Ele não desistiu de salvar o seu mundo bom. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 8. A partir ali do verso 20, ele vai dizer, né, falar sobre a criação que geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, tudo que Deus criou será redimido, porque Ele não desistiu de salvar o que criou. Então isso é importante que a gente entenda, não é? Ou seja, é por isso que nós sempre destacamos aqui que o plano de salvação de Deus é um só. É um propósito que vem do princípio e vai até o Apocalipse, né? E ali nós vemos a consumação de todas as coisas. Ok? Então, ponto B. Deus é triuno. Embora a palavra trindade não exista nas Escrituras, os pais da igreja sempre reconheceram que Deus é único, mas existe de uma maneira que nunca vamos compreender completamente, ou seja, em 3 pessoas: o Pai, Criador, o Filho, Salvador, e o Espírito Santo, Santificador. Ao longo de 2000 anos de história, o conceito da Santíssima Trindade foi elaborado, estudado e discutido por Tertuliano, Agostinho, os chamados pais capadócios, que são Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, Tomás de Aquino e muitos outros. Então, esses daqui foram alguns dos pais da igreja. Muitos deles foram filósofos, inclusive no início, quando muitos filósofos se converteram ao cristianismo, eles acreditavam que a teologia era a filosofia perfeita, né? A verdadeira filosofia aperfeiçoada. Então, mas a gente sabe que existe uma distinção muito grande entre uma coisa e outra. Nós já falamos muito aqui sobre a Trindade, já tivemos vários estudos sobre isso, né? Já nos dedicamos a falar bastante, desde aquele tempo que nós tínhamos aqui a escola de Bíblia, né? Isso lá nos idos de 1930 e pouco, mais ou menos. Então, a doutrina da Trindade é de especial importância à luz da enorme ênfase sobre a pessoa do Espírito Santo em círculos pentecostais. Então, como falamos antes, dependendo da cultura, do lugar, da proposta, da cosmovisão, né, uma das pessoas da Trindade é enfatizada acima das outras. Então, grifamos aí, é necessário entender que Deus não pode ser compreendido como alguém que tenha 3 agendas separadas. Pelo contrário, as 3 pessoas agem em total união de propósito, como a célebre passagem do batismo de Jesus nos mostra em Mateus 3, 13 a 17. Então vamos olhar Mateus 3, 13 a 17. O que temos lá é basicamente uma representação, né, da unidade salvífica que existe na Trindade bendita. Então, Mateus capítulo 3, 13 a 17. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você é que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Vamos fazer só uma pausinha aqui. O que Jesus chama aqui de justiça? Como é que você entende isso? O que é justiça aqui para Jesus? O que ele quer dizer?
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que significa isso? O mandado do Pai. O propósito do Pai. Será que a Jenny está certa? A Jenny está dizendo que é o mandado do Pai ou o propósito do Pai. Concordo com ela? Quem acha que é outra coisa? A justificação, a Zan está falando que é a justificação. Sim. Certo. Então a Zan também está falando que a justiça envolve a propiciação, que é justamente quando Cristo toma sobre si a ira de Deus que era destinada à humanidade. Mais alguém? Não? Ok. Então, tem a ver com tudo isso, né? Tem a ver com o propósito do Pai e também tem a ver com a propiciação, ou seja, tem a ver com tudo que Cristo deveria viver e sofrer nesse mundo. Então, quando ele vai falar do seu sofrimento, por exemplo, os discípulos não entendem, ele diz assim: convém que se cumpram as Escrituras. Lá no Getsemane, quando os soldados vêm pegá-lo ali, prendê-lo, e Pedro corta a orelha do soldado, ele diz: se eu quisesse, poderia agora clamar ao meu Pai, e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para pelejar por mim. Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Então, o princípio aqui é o mesmo: cumprir a justiça é cumprir as Escrituras, a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Então, veja como Jesus está totalmente comprometido com o propósito do Pai. É um plano só um projeto de salvação. E aí, na sequência, diz assim: então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, essa daqui é um dos poucos momentos na Bíblia em que nós vamos ver uma representação da Trindade, não é? A pessoa do Filho, a pessoa do Espírito ali simbolizada na figura de uma pomba, né, de um animal, ou seja, que era símbolo de singeleza, de pureza, né, e também a voz do Pai que vem e fecha dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. João Batista foi privilegiado de ter testemunhado esse momento. Imagine você, né? Me parece que é no texto de Lucas, se não me falha a memória, quando vai falar desse mesmo momento, diz que as pessoas que estavam ali, além de João Batista, né, a maioria das pessoas que estavam ali ouvia como se fosse um grande estrondo, como se fosse a voz de um trovão, ou seja, uma coisa muito forte, muito impactante que aconteceu ali, quando o Pai traz essa palavra de aprovação em relação ao seu Filho. Então, nós temos aí uma exemplificação bem clara, né, do comprometimento das três pessoas num único propósito de salvação. Ok? Como já abordamos antes, seguindo aí na revista, o propósito único de Deus, como bem resume a teologia reformada, é a sua própria glória, que se manifesta pela criação do mundo, a queda do ser humano, sua redenção na cruz e a reconciliação de todas as coisas em Jesus Cristo. Aqui nós temos um resumo, né, da teologia bíblica, conforme nós a conhecemos. Nós temos a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, o texto aí é de Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 18. Então, vamos avançar um pouquinho para Colossenses, avançar aqui de Efésios, né, conforme que é o texto que nós estamos. Vamos ler juntos? 15 até o 18. Chegou lá?
Então vamos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Amém. Louvado seja Deus. Então, tudo existe e subsiste em Cristo. Existe e continua a existir em Cristo Jesus. Tudo nele, tudo está ligado a Ele, tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. O Filho age em total e absoluta harmonia com o Pai. Como Ele mesmo disse em João capítulo 5, 19b, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz também. Concomitantemente, o Espírito Santo segue a mesma linha única de propósito em missão, como Jesus declara na passagem de João 16, 5 a 16. Vamos ver também essa passagem. João, capítulo 16, 5 a 16. Jesus está falando com os discípulos. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Um pouco vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Ou seja, então nós vemos que o propósito eterno do Pai, se cumpre no Filho, e o Filho e o Pai enviam o Espírito para que o Espírito continue com a igreja até que o Cristo volte para trazer a consumação da sua obra. Então, nós não temos aqui uma dispensação do Pai, uma dispensação do Filho, uma dispensação do Espírito, ou seja, as três pessoas estão o tempo todo envolvidas, comprometidas em unidade no propósito de salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seguindo aí com a nossa revista, aliás, antes de seguir com a revista, eu quero, só para poder tornar um pouquinho mais claro isso, eu quero ler aqui uma pequena porção, um pequeno trecho de um dos livros do pastor Richard Phillips, onde ele fala a respeito
de como as três pessoas da Trindade operam na salvação. E eu peço que você ouça isso com atenção, porque é importante, nos ajuda a entender. Ele diz assim: uma das percepções mais importantes da teologia reformada é a unidade das obras da Trindade. Calvinistas creem que Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estão unidos na obra de redimir a humanidade perdida. Não cremos que eles ajam um contra o outro, ou mesmo um sobre o outro, mas um com o outro em nossa salvação. Por exemplo, Jesus não morreu para convencer o Pai a mudar sua atitude para conosco, de inimizade a amor. Muita gente acredita nisso, né? Que Jesus veio porque o Pai estava chateado com o mundo, então Jesus falou: poxa, Pai, dá mais uma oportunidade, eu vou lá, vou fazer a obra, e aí o Senhor dá uma chance para o mundo, então ele convence o Pai. Não existe isso. Então ele diz: antes Jesus morreu na cruz por causa do amor do Pai por nós, como João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai e o Filho estão unidos em sua obra pela salvação daqueles que creem. O Pai elegendo e enviando o seu Filho. O Filho expiando pelos pecados daqueles escolhidos e dados a ele pelo Pai, conforme João 3, 37 e 40. A mesma harmonia existe entre o Filho e o Espírito. Jesus não morreu pelos pecados de todas as pessoas, ao passo que o Espírito Santo aplica os benefícios de sua obra meramente a alguns. Ou seja, não existe essa coisa de que o Filho tenha feito uma coisa, o Espírito faz outra. Não. Jesus morreu para expiar os pecados dos seus escolhidos. E o Espírito Santo também, né, ele aplica essa obra salvífica somente aos escolhidos. Então ele diz: antes o Espírito Santo regenera precisamente as pessoas por quem Jesus ofereceu a sua obra expiatória, de forma que a obra da segunda e terceira pessoas da Trindade se harmonizam perfeitamente. Ficou claro isso, gente? Hein? Ficou claro, né? Então não existe aqui uma concorrência, uma oposição, né? Mas existe uma unidade. Essa ênfase sobre a unidade da Trindade na salvação pode ser vista nas doutrinas da graça, na forma como estão organizadas pelo acróstico TULIP. É o nosso próximo assunto, né? Da lição 5. As doutrinas da graça começam com um problema, que é a letra T, né? Que seria no inglês depravação total do homem. A resposta a esse problema é suscitada pela obra unificada da Trindade. Ela começa com a eleição incondicional, que é focada no propósito soberano do Pai na predestinação. A salvação é então realizada pela obra expiatória do Filho, Jesus, sobre a cruz, a qual, de acordo com uma expiação limitada, foi oferecida por aqueles eleitos pelo Pai. Essa salvação é então soberanamente aplicada àqueles mesmos indivíduos eleitos pela obra regeneradora do Espírito Santo, que é o ponto da graça irresistível. Portanto, assim como a eleição incondicional descreve a graça do Pai e a expiação limitada descreve a graça do Filho, a graça irresistível apresenta a graça do Espírito Santo. Embora reconhecendo que onde um membro da Trindade age, todos estão envolvidos, podemos identificar a graça irresistível com a própria doutrina da graça do Espírito Santo. Muito bem. É isso, irmãos. Então, assim é que, de fato, a Trindade opera, né, na obra de salvação, na vida dos eleitos de Deus. Ok? Ficou alguma dúvida sobre isso, irmãos? Sim ou não? Não, né? Então vamos avançar aí para a gente concluir a nossa lição. Eu queria focar nesse ponto porque julguei que ele de fato é talvez aqui o mais sensível da nossa lição. Ponto C. A glória de Deus é o seu propósito final. O objetivo da criação e da redenção operadas por Deus na história é muito claro na Bíblia.
De fato, Deus fez e faz e ainda fará muitas coisas ao longo de toda a história da redenção. Entretanto, o fim de todas elas é um só, a própria glória de Deus. Essa glória é o objetivo e o propósito de tudo que Ele faz, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 25 a 28. Vamos ler juntos? Porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas, quando diz, todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que Paulo está dizendo aqui? É necessário que Cristo reine até que tenha todos os inimigos debaixo dos seus pés. Porque Deus, o Pai, sujeitou todas as coisas ao Filho, com exceção do próprio Pai, porque não existe essa questão de hierarquia, de quem manda mais e de quem manda menos nas três pessoas benditas. Né? Então, por isso que ele diz que não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mas quando todas as coisas estiverem sujeitas, né, ao Filho, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então existe essa submissão mútua, né, entre as pessoas da Trindade. Se fôssemos aqui colocar em termos de uma hierarquia, sim, poderíamos dizer que Deus é o Pai, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, mas na perspectiva da Trindade, não existe essa distinção, essa competição entre quem manda mais e quem manda menos, porque todos trabalham em harmonia para o bem do propósito comum de salvar e de estabelecer a glória de Deus. Então essa compreensão deve nos levar a reconhecer que Deus é o centro de tudo e que Ele não vive em torno das nossas necessidades. Nós é que existimos para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Ponto D. Deus é absolutamente soberano sobre a sua criação. Tudo existe de fato porque foi criado por Deus e a partir do nada. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 3, onde o autor vai dizer ali que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Meu Deus fez isso para a sua glória. Além de Deus e de sua criação, nada existe. Conforme escreveu João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Nas palavras do apóstolo Paulo, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 16. Então Deus criou tudo que há e tem absoluto direito de fazer com a sua criação o que bem entender. Para a visão reformada, isso é absolutamente fundamental, porque a aplicabilidade desse princípio desemboca no processo de quem é salvo e de quem se perde para sempre. Sobre isso, Paulo afirma em Romanos 9, 19 a 22, texto que a gente também considerou na quinta-feira. Então dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem o poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição? Ou seja, Paulo está muito
Ele é muito específico aqui, muito claro, muito simples o que ele diz, é fácil de entender, não é? Só que nós vivemos numa sociedade marcada pelo antropocentrismo, ou seja, a figura do homem é que está sendo colocada no centro de todas as coisas. Então, qualquer garotinho que vai ali para as redes sociais imitando foca, né? Falar uma bobagem qualquer de que Deus não existe ou de que isso tudo é uma bobagem, as pessoas acreditam. Por quê? Porque a celebridade hoje ela tem um peso quase que divino nas redes sociais. E tudo que uma celebridade diz, as pessoas acolhem como verdade absoluta. Mas não se esqueça de que aquela celebridade é uma criatura de carne e osso, mortal, falível, sujeita à corrupção na sua alma e do seu corpo. E que não demora, essa pessoa também vai ter que prestar contas a Deus de suas obras, inclusive da sua incredulidade, do seu ateísmo, né, do seu agnosticismo ou de qualquer outro ismo que não desemboque numa submissão a Cristo Jesus como Senhor de todas as coisas. Porque, irmãos, independentemente do que as redes sociais digam, a Bíblia continua sendo a única verdade que existe. Verdade inerrante, infalível, e é com base nessa verdade, nessa cosmovisão, que todos prestarão contas a Deus. Então, quando a celebridade disser alguma coisa, antes de você se render ao que ela diz, confira aqui para ver se está de acordo com a verdade de Deus. Porque essa aqui é a regra para nós, e não a outra. Amém, irmãos? Amém. Cite atitudes práticas com as quais podemos glorificar a Deus em nossas vidas. Então vamos lá, gente, rapidamente. Como podemos glorificar a Deus em nossas vidas, na prática? Já demos uma cola aqui lá no início, né? Vamos lá. É bem genérico, né? Esse cara é esperto, viu? Ele falou, ó, em tudo que fizermos. Pronto, está resolvido. Sendo uma boa mãe, uma boa esposa, né? Só isso? O marido não precisa não, né? Sendo um bom marido. Se nós levássemos isso a sério, não haveria divórcio entre os crentes. Se nós levássemos isso a sério, não haveria rancores e ressentimentos entre pais e filhos cristãos. Se nós levássemos isso a sério, os patrões cristãos seriam os melhores patrões do mundo e os funcionários cristãos seriam os funcionários mais exemplares do mundo. Se nós levássemos isso a sério, os políticos cristãos seriam destacados no mundo como pessoas de honra, de ética, de princípios, de temor a Deus, e se destacariam pela sua grande contribuição à sociedade para fazer a diferença na sua geração. Se nós levássemos isso a sério, os pastores não seriam hoje um símbolo de indignidade, um símbolo de enriquecimento ilícito, um símbolo de ambição desmedida. Nós levássemos isso a sério, os crentes não seriam motivo de deboche hoje nas repartições, no ambiente público, né? Enfim, se nós levássemos isso a sério, o mundo seria um mundo melhor do que é. Então, quando nós pensarmos em olhar para o político e dizer assim, tudo é culpa dele, não se esqueça de que todos têm culpa em tudo que acontece, não é? Nós somos uma nação onde existem milhões de evangélicos, mas isso não tem feito do nosso país um país melhor. Isso mostra que talvez o nosso jeito de ser evangélico não seja de fato aquele que a Bíblia mostra que deve ser. Então, nós precisamos tomar esses princípios, esses fundamentos bíblicos que são defendidos pela perspectiva reformada e pensar na nossa própria vida à luz dessa verdade. Como, né, quando a gente quer enxergar alguma coisa que está obscura e a gente pega uma lâmpada
né? E tenta olhar melhor ali o problema, né? Quando a gente está, por exemplo, com um machucado na boca e você não consegue enxergar porque está lá no cantinho, você pega uma lanterna e coloca ali na frente do espelho para ver se você consegue enxergar. A Bíblia, ela é chamada de lâmpada justamente por isso, porque ela traz iluminação para a nossa mente, ela ilumina os nossos pensamentos, nos faz pensar a respeito de nós mesmos com uma luz diferente, para que a gente possa enxergar quem nós somos realmente, não é? Então, assim, antes de nós olharmos para quem é o outro, a gente precisa olhar para quem somos nós, cada um de nós precisa olhar para si mesmo nesse sentido. Quais são as implicações da soberania de Deus para a nossa visão a respeito dos acontecimentos do cotidiano? Agora quem veio quinta-feira vai matar a pau, quer ver? Vamos lá. Quem veio quinta sabe essa aí de cor, porque quinta-feira a gente falou sobre isso aqui bastante, né? Hã? Nós realmente, como você falou, crescemos assim profundamente na soberania de Deus, nós não seríamos tão ansiosos como nós somos, né? Nós viveríamos uma vida mais descansada, confiada, né? Nesse poder de condução de Deus, na história, né? Na vida, em todos os acontecimentos. Muito bem. Então, a minha esposa está dizendo aqui, ela veio quinta-feira, ela está dizendo que se nós realmente acreditássemos que Deus é soberano, nós não seríamos pessoas tão ansiosas, mas descansaríamos na soberania de Deus, entendendo que seja, aqui eu já estou colocando um pouquinho a mais, tá? Entendendo que seja o bom, seja o mal, tudo que nos acontece está debaixo do controle, da direção e do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Fazendo aquela ressalva que nós fizemos na quinta-feira. Isso não quer dizer que quando você vai mal, né, em algum desafio da vida, porque você não se preparou adequadamente ou porque não se esforçou adequadamente, você não pode usar a soberania de Deus como desculpa, né? A gente até citou aqui na quinta-feira, né? Se o aluno vai mal na prova, ele fala assim, não, eu realmente me dei mal, mas Deus é soberano, aleluia. Não, tipo aquele jogador de futebol, né, que trocou socos lá com o outro e depois na hora da entrevista ele disse, não, realmente a gente trocou lá uns socos, mas glória a Deus, aleluia, está tudo bem e tal. Eu falei, de fato, essa é uma visão bem distorcida né, da soberania de Deus. Sim, sim. Que é a nossa atitude, né? Sim. Glorificarmos a Deus. Aí a atitude justamente, você, quando você faz tudo para a glória de Deus, você estuda para tirar um 10 na prova, você não satisfaz com 7, porque você sabe que se satisfazer com 7 é medíocre, né? Não serve para glorificar, 7 não glorifica a Deus, irmãos, 7 não glorifica não, só se for assim, um acidente, você na hora teve um apagão, foi uma coisa extraordinária, mas você estudou, se dedicou, mas na grande maioria das vezes 7 não glorifica a Deus. Para glorificar a Deus tem que ser de 9 para cima, né? Ali entre o 9 e o 10. Agora, como Paulo diz, né? Paulo, ele tinha sempre o foco no 10, ele diz, olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo estava de olho no 10, na perfeição, né? E quem de fato quer avançar na vida, tem que mirar no que é melhor e não no que é pior. Tem que ter a sua meta no que é mais alto, e não no que está na sua altura, porque senão o resultado será um resultado ínfimo. Então a gente tem que procurar focar no 10, porque o 10 é que glorifica a Deus, né? Ok? Muito bem, então, concluindo aí. Gente, ficou alguma dúvida aqui? Ficou alguma pergunta? Algum questionamento, algum acréscimo, alguma contribuição? Só essa questão da soberania de Deus, ela também contribui para quebrar aquele imaginário social que existe uma força do mal que é equivalente à força do bem. Sim. Então, assim, Deus é
soberano sobre tudo que pertence a Deus, como a gente deu lá em Colossenses, né? Todas as coisas foram sujeitas a Ele. Então também é uma coisa importante de se lembrar, né? de colocar na cabeça que assim, né? O mundo já é do maligno, mas isso não significa que o maligno tem algum poder que possa se equiparar ao poder de Deus, né? O diabo age à medida que Deus permite essa ação dele. Então, Deus é soberano até sobre isso. Até no mundo espiritual, Deus é soberano. Sim. Não há algo que aconteça também no mundo espiritual que não seja da vontade de Deus. Muito bem. O Danilo está falando aqui que em relação à soberania de Deus, nós também devemos focar as questões espirituais. Porque existe um dualismo no mundo, né? Um dualismo cristão, onde nós achamos que existe ali Deus de um lado, como o comandante das forças do bem, e o diabo está ali do outro lado, como o comandante das forças do mal, e eles estão ali lutando entre si, e os crentes estão no meio, ali, né? Ora eles lutam por um, ora lutam por outro, mas, na verdade, não existe equiparação de forças entre Deus e o diabo. O diabo, ele, enquanto criação, né, ele foi uma criação de Deus, uma criatura de Deus, que caiu, que se perdeu, que foi expulso da presença de Deus, né, porque não se achou lugar para ele. Mas a gente também nem consegue explicar bem como é que isso aconteceu, porque nada disso é explicado especificamente nas Escrituras, e também não nos interessa, né? A gente quer saber de Deus, do diabo não, a gente já sabe dele o suficiente. Então, a questão é que tudo que acontece, e ali a história de Jó exemplifica bem isso, né? O diabo, ele é como um cachorro na coleira, ele não pode fazer nada sem que Deus permita que ele faça, porque ele também está sujeito à autoridade de Deus. Assim como nós vimos e citamos também na quinta-feira, né, o texto clássico de Romanos 13, quando Paulo fala que não há nenhuma autoridade que não esteja sujeita à autoridade de Deus, porque toda autoridade é agente de Deus para cumprir os seus propósitos. Então, tudo isso está dentro do contexto da soberania de Deus. Ok? Então, conclusão. Lembre-se, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28, Provérbios 9 e 10. Especular sobre Deus ou tentar reduzi-lo a nosso nível, julgando por padrões humanos, é um dos erros de quem tenta compreendê-lo sem uma dependência absoluta das Escrituras Sagradas. Isso requer reflexão e rendição à autoridade absoluta da Bíblia. Não podemos formular uma doutrina de Deus a partir das nossas percepções democráticas, de nossa noção contemporânea, supervalorizada do homem, independente de Deus. Ele é nosso Criador e, como tal, deve ser compreendido à luz da revelação de si mesmo nas Escrituras. Sobre estes alicerces construiremos um conceito sólido do que seja a teologia reformada, sempre na dependência da palavra de Deus e em submissão a ela. Amém. Muito bem. Então, meus irmãos, nós como cristãos, esse conceito de democracia moderno para nós não se aplica, porque, na verdade, isso é apenas uma ilusão criada, né, pela filosofia, para dar ao homem a sensação de que ele tem domínio de alguma coisa, quando na verdade ele não tem domínio sobre nada. Então, democracia, na verdade, em muitos casos, talvez na maioria dos casos, apenas mais uma forma diferente de se oprimir as pessoas, né? Então, nós acreditamos que a forma de governo que realmente se aplica e é necessária ao ser humano, e o ser humano precisa dela, é de fato a teocracia. Ou seja, nem mesmo essas formas que estão sendo muitas vezes aí ventiladas aqui no Brasil, né, parlamentarismo disso e não sei o que daquilo, nada disso vai realmente mudar
sensivelmente, de modo eficaz e efetivo a nossa realidade. O que muda a nossa realidade é quando Deus, de fato, se torna o Senhor das nossas vidas. É quando Cristo se torna o Senhor das nossas vidas, quando Deus se torna o verdadeiro soberano da nossa existência, quando o Espírito Santo de Deus, tem em nós esse espaço para Ele existir aqui dentro do nosso coração e nos orientar e nos dirigir a partir da palavra de Cristo que Ele traz para nós. Então, que seja esse o nosso alvo, essa nossa meta, a nossa jornada terrena. Amém? Muito bem, nós vamos orar, vamos falar com Deus a esse respeito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos mais uma vez nos dedicar a estudar aqui, ó Deus, à luz da Tua Palavra, os fundamentos da fé que temos confessado, Pai. Ó Deus, estamos num caminho de aprendizado, de crescimento, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha aplicar aos nossos corações esses fundamentos essenciais da fé, que são alicerçados na Tua Palavra, Senhor. Nós não queremos aqui, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude a crer, ó Deus, na teologia, na filosofia, ó Deus, ou em qualquer outra forma de conhecimento que seja suscetível, Senhor, a mudanças e a interpretações e a especulações humanas. Não, o que nós queremos, Senhor, é guardar a Tua Palavra no coração. O que nós queremos é fazer aquilo que ela nos diz para fazer e viver do modo como ela nos diz para viver. Crer no que ela nos diz para crer, ó Deus, e duvidar do que ela nos diz para duvidar. Ajuda-nos, enfim, a andar à luz da Tua Palavra. A termos, Senhor, aquele slogan da reforma de volta às fontes, de fato, ó Deus, um imperativo de vida para nós, que nós possamos sempre voltar às Escrituras, sempre voltar à Tua Palavra, para termos ali o sim ou não da nossa decisão, ó Pai, das nossas escolhas, do direcionamento das nossas vidas. Ó Pai, que essa seja a nossa cosmovisão, uma cosmovisão bíblica, verdadeiramente cristã, centrada na pessoa do Filho, de acordo com o propósito do Pai, ó Deus, e na comunhão do Espírito que habita em nossos corações. Então nós te pedimos, leva-nos à Tua vontade, leva-nos aos Teus propósitos, ao Teu querer, que nós possamos encontrar esse equilíbrio entre a vida, ó Deus, cheia do Teu Espírito, essa vida, ó Deus, que tem o fogo da Tua presença ardendo no coração e ao mesmo tempo centrada na Tua Palavra. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.